Oi galera, é a Vanessa Sueiros, do blog Vanessa Sueiros, e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre quanto custa um livro. O que seria isso? Seria realmente o que vale cada coisa, quanto que o autor ganha, quanto que a editora ganha, para justificar pra vocês o preço final do que vocês pagam num livro. Muita gente me manda e-mail, me manda alguma coisa no Face falando assim: ó, Vanessa, seu livro é R$ 25, é muito caro. Eu vou explicar pra vocês por que chega nesse valor de R$ 25, pra mostrar pra vocês assim, ó, o livro não é caro. A média dos livros no Brasil é essa, infelizmente, porque a gente tem muito imposto, as despesas são muito altas no livro, as tiragens são muito pequenas. O que seria tiragem? Seria a quantidade que imprime de uma vez só, por exemplo, uma edição, por exemplo. São muito pequenas essas tiragens, o que aumenta muito o custo do livro. Então vou explicar um pouquinho pra vocês aí, pra ver se vocês conseguem entender como que isso funciona. Então vamos lá, o livro, ele tem uma das coisas que ele tem no custo dele, a gente chama de despesa fixa. O que seria uma despesa fixa? Despesa fixa, a gente entra com diagramação, revisão e capa. O que é tudo isso? Diagramação é aquele desenho do livro. Se, por exemplo, a primeira letra do capítulo é maiúscula, aquele espaçamento de margem, aquele desenho bonitinho que tem no meio da folha, o nome do autor em cima, o número da página, se está à direita, se está na esquerda, se está no meio. Isso é diagramação. Isso paga por página. Então, obviamente, um livro maior vai custar mais a diagramação. A revisão é a mesma coisa, a revisão que as editoras fazem do livro, revisão gramatical, ortografar, tudo isso que eles fazem para deixar o texto melhor para vocês, porque infelizmente nem todo autor consegue escrever perfeito. Aliás, eu digo que eu não conheço nenhum autor que escreva que não precise de uma revisão. Também é medida por número de páginas. E a capa, obviamente, que é o que chama a atenção de vocês, leitores. A capa, ela também tem um custo fixo. E esses 3 itens, custos fixos, a gente pega, soma eles e junta num total. Por exemplo, eu vou imprimir, sei lá, 1000 livros. Então, eu vou dividir esse valor fixo entre os 1000 livros. Por isso que ele não vai dar tão alto assim. Mesmo se a capa custe, sei lá, uns 500, 600 reais, que é o preço médio de uma capa, é um preço alto, mas sei lá, dividido por 1000 livros não dá nem R$ 1 por livro. Uma diagramação, em média, custa uns R$ 2 por página. Também é um preço alto. Um livro de 300 páginas já deu um preço alto. Revisão é pior ainda, geralmente custa uns R$ 5 por página a revisão. Então só aí já deu R$ 7 por página, né, de diagramação, mais a revisão e mais a capa. Então, a despesa fixa é alta? É alta, só como ela é dividida por livro, a gente não sente muito isso no bolso. Bom, isso é despesa fixa. A gente também tem a despesa variada. O que seria uma despesa variável? É a impressão do livro, que aí vai depender da tiragem. Quanto mais livros eu imprimir, mais em conta fica. Por exemplo, eu vou imprimir, sei lá, 10 livros. Pra gráfica imprimir 10 livros, ela vai me custar, sei lá, R$ 100. Se eu imprimir 200, em vez de eu imprimir, sei lá, 100 livros, em vez de me custar R$ 200, ele vai me cobrar, sei lá, R$ 70, por exemplo. Então, vou imprimir um número maior por um dinheiro menor. Então, quanto maior a impressão, menor o preço dessa impressão. Porém, aqui no Brasil, as tiragens são pequenas. Pequenas que eu digo são entre 1.000 e 3.000 exemplares, uma editora mais ou menos. O que isso significa? Por isso você fala, pô, 3.000 exemplares é bastante? É bastante. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, a tiragem mínima é de 5.000 para um autor desconhecido. Então, vocês veem aí a diferença de tiragem aqui, pesa muito isso. Como a gente imprime menos, o custo sai maior. Também, o que influencia nisso também é o tipo do papel. Por exemplo, você pega aquele livro com papel bem fininho, então ele é mais barato do que o papel mais grosso. O papel branco e o amarelo também tem diferença de preço. Quantidade de páginas, obviamente, também. E claro, tem o governo também, fica com um pequeno pedacinho aí. Tudo que a gente faz, ele cobra um imposto e ainda cobra um imposto também em cima do livro. Então o governo também tira aí uns pedacinhos do nosso bolso aí na hora de pagar
o livro. Beleza, então definimos o que é uma despesa do livro. As despesas fixas e as variáveis são as despesas, certo? Aí, tirando as despesas, a gente também tem algumas outras coisas. Por exemplo, o lucro da livraria que vai vender, que é o lucro que eu digo assim, né? O que vai ficar com a livraria, porque a livraria vai pegar, vai pagar as contas, vai pagar os funcionários, enfim. Aí eu já não sei como é que funciona. Então tem a parte da livraria, a parte do lucro da editora, a distribuição do livro. Sim, a editora ela vai lá, imprimiu, sei lá, 1000 livros. Alguém tem que sair distribuindo esses livros para todas as livrarias. Então a editora paga esse custo que a gente chama de distribuidora. Obviamente o custo do autor. E aí soma com as despesas. Ou seja, cada um fica com um bolinho disso daí. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês em números, para vocês conseguirem entender a diferença do que é o que, para vocês entenderem minha famosa frase que autor é pobre. Vamos lá. Em média, uma livraria fica de 30% a 60% do lucro total de um livro. Geralmente, as livrarias ficam com 50%. Pouquíssimas aceitam 30%, que eu tô falando mínimo, né? São poucas livrarias que aceitam. E 60% são as que estão ganhando muito dinheiro. Geralmente são 50%. Então, eu vou mostrar depois pra vocês uma conta com 50%. Lucro da livraria médio, 50% do valor do livro. Editora. Tudo que resto que sobrou, ou seja, 50% é da livraria. O resto a gente divide entre os outros que eu falei pra vocês agora há pouco. Então vamos lá. A editora, dos 50% que sobrou, 30% em média da editora, 35% em média da distribuidora, 10% em média do autor e só 25% é daquelas despesas que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ou seja, se você somar tudo, a livraria fica com a maior parte. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho depois em números pra vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Editora tradicional isso, tá, gente? Depois eu vou falar sobre o autor independente pra vocês entenderem um pouquinho melhor a diferença. Então vamos lá. Um livro, um exemplo, um livro de R$30. No que eu falei pra vocês, R$30. Você pagou R$30, eu fui na livraria, comprei meu livro, tá aqui, ó, R$30 entregue no caixa, o livro é meu. O que acontece com esses R$30? R$15 é da livraria. R$4,50 é o lucro da editora. R$5,25 é o lucro da distribuidora. R$1,50 do autor e R$3,75 das despesas. Ou seja, o livro em si custou R$3,75. O autor, que foi o cara que bolou tudo pra você se divertir, rir, chorar, gargalhar, enfim, ganha R$1,50. Você pagou R$30, o seu querido autor vai ganhar R$1,50 naquele exemplar. A distribuidora, claro que foi lá e entregou o livro para a livraria, ficou com uma bolada, assim, né? Ficou com R$5,25. A editora ficou com R$4,50 de lucro, que é um valor alto até. E a nossa grande vilã dos livros, a livraria, ficou com R$15. Pois é, gente. Só por esses números aí vocês conseguem ver que a coisa é meio complicada. Todo mundo, lógico, tem que ficar com um pedaço, só que alguns ganham muito mais do que os outros. Então, a gente paga muito e fala, pô, eu tô ajudando o autor é legal, tal. Mas toma um pouquinho de cuidado. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, meu livro Confusões em Paris é a impressão independente, que a gente chama de independente. Ou seja, eu fui lá sem uma editora que patrocina tudo, que vai fazer tudo, eu fui lá e arquei com os gastos. O que significa isso? Significa que eu vou tirar toda a parte da editora e da distribuidora da jogada. Só que aí você fala, pô, então o autor vai ganhar os 30% da editora e os 35% da distribuidora para ele. Não, não é bem assim. O que acontece é o seguinte: as despesas, aquelas despesas fixas e variáveis aumentam muito, porque as editoras têm parcerias com gráficas, parcerias com designer, parcerias com revisores, e o custo sai mais baixo. Quando o autor vai pagar independente, aquele custo sobe, ou seja, as despesas passam de 25% do livro para 65% do livro. Pois é, aumentam muito as despesas.
a livraria ainda fica com 50% do lucro. Então, um livro de R$30, que é o que a gente estava conversando antes, a livraria ainda vai ficar com R$15. As despesas, que antes era de R$3,75, passaria para R$9,75, por causa desse que o autor teve que correr atrás de tudo. Lógico que o autor também fica com um lucro um pouco maior, por isso que eu falo para vocês que tentar sempre comprar com os autores que vocês conhecem, livros nacionais, enfim. Porque ao invés do autor ganhar R$1,50 por todo aquele trabalho dele, ele ganha R$5, R$5,25 na verdade. Então assim, o trabalho dele é um pouquinho melhor valorizado, ele consegue da próxima vez, por exemplo, investir mais. Ainda assim, eu digo assim, é um custo alto, uma despesa, o livro saiu quase R$10, né? Um livro de R$30, poxa, você pagou R$10 do livro, R$15 para a livraria, em média, né? Vamos arredondar aí, R$5 para o autor. Aí o autor, nesse caso, teria despesas de postagem, despesas de envelope e todas essas outras coisas que a gente enfrenta aí por aí. Então, assim, gente, não achem que o livro é caro. Infelizmente, tem muita coisa envolvida aí na venda de um livro, na compra de um livro. E a gente não consegue, nós pobres leitores, né? Digo por leitor e digo como autora, a gente não consegue ter muita autonomia nisso. Tem muita gente envolvida. Bom, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do custo do livro. Estou pensando em fazer uma série sobre esse tipo de coisa, de livraria. Deixem aqui nos comentários alguma dica. Qualquer coisa me mandem um e-mail. Beijinhos, beijinhos e até o próximo vídeo.